Olá pessoal, dando continuidade então ao estudo do equilíbrio químico, vamos falar um pouco sobre as propriedades da constante de equilíbrio. Muitas vezes, algumas reações químicas que nós desejamos trabalhar, elas não estão descritas, e por mais que nós procuramos em apêndices de livros, handbooks ou qualquer tipo de material informativo em relação a isso, nem sempre encontramos. Vamos entender o que vai acontecer com a constante de equilíbrio quando nós, então, manipulamos a escrita de uma equação química para obter a equação química desejada. Vamos tomar, por exemplo, a equação genérica A mais 2B formando 3C. Ela tem uma constante de equilíbrio K. Imagine que não seja bem essa equação a que nós estamos procurando descrever um determinado processo químico. Imagine que nós queremos descrever, na verdade, a seguinte equação. 3C se decompondo, formando A mais 2B. Observem que o que eu fiz em relação à equação original foi uma inversão. Como eu fiz essa inversão, eu vou necessitar calcular a nova constante de equilíbrio. Como a equação foi invertida, essa nova constante de equilíbrio passará a ser o inverso da constante de equilíbrio original. Então, esse valor de K, ele vem aqui como denominador da equação. Dessa mesma forma, imagine que ao invés de descrever essa equação química da forma como mostrada, nós queremos descrever essa equação dessa maneira aqui. 2A mais 4B formando 6C. Novamente aqui, a gente observa que a equação final que nós estamos descrevendo, ela foi multiplicada por 2. Então, ocorreu aqui uma multiplicação. Nesse caso, a constante de equilíbrio para essa equação que sofreu essa multiplicação será exatamente o valor da constante original elevado ao valor que foi multiplicado. Então, aqui multiplicamos por 2, nós vamos elevar ao quadrado. Da mesma forma, imagine que nós vamos reescrever essa equação agora multiplicado por meio. Então, imagine que eu vou pegar lá a mesma equação, só que agora eu vou multiplicar por meio, ou seja, meio de A mais B formando 3 meios de C. Então, aqui ocorreu uma multiplicação pela metade, por meio. Como que fica essa nova constante? Da mesma forma, K vai ser elevado a meio. K elevado a meio seria, na verdade, a raiz quadrada dessa constante. Então, nós já vimos duas manipulações possíveis de serem feitas em equações químicas. Inverter a equação ou multiplicá-la por qualquer que seja o número, né, inteiro ou fracionário. Uma outra operação possível com equações químicas é justamente a soma de duas ou mais equações. Imagine que eu tenho o seguinte processo. A formando 2B e 2B formando 3C. Aqui nós temos uma constante 1, aqui nós temos uma constante 2. Mas eu quero saber, na verdade, a constante de equilíbrio para uma reação que é descrita da seguinte maneira. A formando 3C. Se nós observarmos, a equação final, que a gente chama de equação global, a qual nós queremos trabalhar, é exatamente a soma de duas outras equações. Quando eu somo duas equações químicas, a constante de equilíbrio, que a gente chama de constante de equilíbrio global, vai ser a multiplicação das constantes de equilíbrio das equações que foram somadas
para obter a equação final. Então, nós vimos aqui a inversão, a multiplicação e a soma de equações. Em muitas situações, trabalhar com equações químicas requer a utilização de todos esses recursos juntos. Então, é muito comum a gente ter que trabalhar com a inversão, com a multiplicação e com a soma, sempre para obter a equação global desejada. Vamos resolver alguns exemplos para a gente entender como que é feito o cálculo desses valores. Vamos tomar, por exemplo, a formação da amônia. Apresenta como constante de equilíbrio o valor de 5,6 vezes 10 à quinta. Imagine que nós precisamos descrever essa equação invertida. Nós queremos, na verdade, trabalhar com a equação desta forma. Temos aqui, então, que a nova constante de equilíbrio, chamada de K', deverá ser, como nós vimos anteriormente, o inverso da constante. Então, 1 dividido por 5,6 vezes 10 à quinta. Para essa nova equação, então, a constante de equilíbrio vai ser igual a 1,8 vezes 10 a menos 6. Então, se nós invertermos a equação, como mostrado aqui, a gente calcula a nova constante fazendo o inverso dela, 1 sobre o valor da constante da equação original. Ainda considerando a formação da amônia como exemplo, vamos calcular agora uma outra operação. Neste caso, a gente vai considerar a multiplicação da equação química por um valor. Vamos considerar aqui que a multiplicação da equação por 2. Então, a nossa equação seria 2N2 mais 6H2, formando 4NH3. E aí nós temos uma nova constante de equilíbrio. Como nós multiplicamos aqui por 2, a nova constante de equilíbrio será 5,6 à quinta elevado ao quadrado, ou seja, o valor da constante original elevado ao quadrado. Essa nova constante terá o valor de 3,1 vezes 10 elevado a 11. Qualquer que seja o valor aqui, imagine que eu multipliquei por n valor. Esse n pode ser meio, 1, 2, né? Qualquer valor. Significa que a nova constante sempre vai ser o valor de k elevado ao valor de n. E por último, vamos considerar a soma de equações para se obter a equação desejada. Vamos tomar, por exemplo, a formação do NOBr. Então, imaginem que nós queremos obter a seguinte equação: N2 mais O2 mais Br2, formando 2NOBr.
Só que nós não sabemos qual que é a constante de equilíbrio para essa reação. É o que nós queremos obter. Nós temos como informação as seguintes equações. NO mais meio de BR2 formando NOBR. Essa aqui tem uma constante de equilíbrio, eu vou chamar de K1, de 5,3. E temos outra equação. 2NO formando N2 mais O2, cuja constante de equilíbrio é 2,1 vezes 10 a 30. Nós observamos que se nós somarmos essas duas equações, nós não chegaremos na equação desejada. No entanto, nós podemos manipular essas duas equações de forma que, ao somá-las, a gente chegue nessa equação. Primeira coisa que observamos é que o produto da equação é o NOBR e aqui também o NOBR. Então, nessa equação, nós não precisamos alterar o seu sentido. Mas aqui nós temos 2 NOBR e aqui nós só temos 1. Significa que essa equação nós precisamos multiplicar por 2. Outro fator é que aqui o N2 e o O2 e o BR2 estão como reagentes. Nessa equação temos o BR2 como reagente, mas nessa aqui eles estão como produto. Significa que para eles se tornarem reagentes, eu vou ter que inverter essa equação. Apenas inverter, porque a razão é 1 para 1, 1 para 1. Então vamos fazer essas operações. A primeira é multiplicar, então 2NO mais BR2 mais 2NOBR. Lembrando que a nova constante, então K1' vai ser exatamente a constante anterior, né, ao quadrado, já que eu multipliquei por 2. Esse valor, 28,1. A segunda equação, nós precisamos invertê-la, então vai ficar N2 mais O2 formando 2NO gasoso. K2', como eu inverti, vai ser 1 sobre a constante anterior da equação original. Esse valor é 4,76 vezes 10 menos 31. Observem agora que se eu somar essas duas equações, eu vou obter exatamente a equação desejada. Então, somando, podemos cortar o NO dos dois lados da equações, porque nós temos aqui produto e reagente, e escrevemos o que resta. Nesse caso, restou do lado dos reagentes o NO2, O2 e BR2. Exatamente o que nós precisamos na equação global. E dos produtos, apenas o NOBR. Isso tem uma nova constante, que nós chamamos então de constante de equilíbrio global. Vou representar aqui dessa forma. Que nós vimos que ao somar duas equações, a gente deve então multiplicar o valor das constantes. Então, 28 vezes 4,76 menos 31. Da onde que vem essa multiplicação? K1' vezes K2'. O valor final para essa constante é de 1,33 vezes 10 a menos 29.
Embora seja trabalhosa algumas vezes essa manipulação das equações, ela não é complicada de ser feita. Requer um pouco de atenção, né, e observação para ver se nós conseguimos encontrar ou chegar à equação final. Espero que o vídeo tenha sido esclarecedor, tenha tirado as dúvidas de vocês em relação a este tópico. Até mais!